Olá, gente, boa tarde. Então, a gente vai falar sobre redação agora. Primeiro, eu vou começar o vídeo falando sobre as partes da redação. Depois, eu vou falar sobre o esboço que eu fiz da minha redação, sobre o tema de saúde mental. E depois, eu vou falar sobre as pesquisas que eu fiz sobre esse tema, né? Para chegar a todo esse esboço que eu fiz sobre a redação. E depois, eu vou falar. Só isso. Primeiro é as partes da redação. Então. As partes da redação são bem simples, ó. É introdução, argumentação e conclusão. É tipo uma conversa, assim, sabe? Você chega pro cara, você vai falar oi, tudo bem, você vai jogar o contexto geral sobre o que você quer falar sobre com ele e tal, vai falar sobre isso, depois você vai falar um tchau, vai concluir a conversa e vai embora. É uma conversa normal. Então, é introdução, argumentação e conclusão. Só que na sua redação, o que você vai fazer é um parágrafo de introdução, dois parágrafos de argumentação e um de conclusão. Só que no Enem é muito importante que você siga uma estrutura rígida assim, de redação. Porque, bom, devido à quantidade de alunos, né, eles têm que corrigir rápido, tem que ter certos critérios, então tem que seguir uma orientação rígida. Essa orientação rígida, pelo menos que eu aprendi, né? É 5 linhas para introdução, mais ou menos, 5, 6. 7, 8 de argumentação, para cada parágrafo de argumentação. E conclusão, mais ou menos 8 ou 10 linhas para a conclusão do Enem, né? Que tem que propor uma solução. Beleza, essa é mais ou menos a estrutura que é exigida de você. Agora eu vou falar sobre as partes de cada parágrafo, né? Para você se orientar bem. A introdução ela é composta de basicamente dois momentos. Primeiro é o contexto geral, que é aquela conversa que eu te falei, né? Tipo, primeiro você tem que dar sobre o que você está falando, tipo, qual que é o recorte temático que você quer falar, sobre o que você quer falar. No caso da saúde mental, só para você ter um exemplo, você poderia começar falando sobre o aumento de casos que está tendo recentemente de depressão, suicídio, ansiedade, essas coisas. Isso você começaria a colocar como um contexto, começar a situar o leitor sobre o que você quer dizer, sobre o que você quer falar no texto. Você pode começar assim, no século XXI, nosso presente século, né? No século XXI, a saúde mental entrou em um momento de grande relevância, né? Devido ao aumento do número de casos de depressão, de suicídio e ansiedade. Bom, esse é só um exemplo, eu fiz agora, você pode fazer um bem melhor que esse. Então, esse seria o contexto geral. Em seguida, você colocaria sua tese. Essa sim é a parte muito importante do seu texto. Lembra de uma metáfora que eu vou fazer agora. O pilar de um prédio é o pilar. Mas tipo, você pensando para redação, é a sua tese. Porque é a partir da sua tese que as estruturas do prédio, as estruturas da sua redação vão sair. Então, a sua tese é um dos momentos críticos assim da redação. Nele, o que você vai colocar? Você vai colocar o seu argumento 1 e o seu argumento 2 relacionado da maneira que você quer relacionar. Por exemplo, você fez um argumento 1 que seria a causa do problema e no argumento 2 você colocou uma consequência dessa causa, você coloca esse elo conectivo entre eles já na tese. Tipo, a acarreta em B. Tipo, A é o problema e B é a consequência. Entendeu mais ou menos? Seria mais essa é a ideia. Beleza. Agora já para argumentação. A argumentação ela é composta de 4 partes. A primeira parte é o tópico frasal. E o que seria o tópico frasal? É um gancho que conecta com a parte anterior que você escreveu e também uma palhinha, assim. Uma palhinha, tipo, do que você vai colocar no parágrafo, entendeu? Beleza.
Essa seria o seu tópico frasal. E muito importante que você coloque certos conectivos que coloquem a intenção que você quer, sabe? Se for no argumento 2, por exemplo, de consequência, nesse exemplo que a gente deu, né? Você colocaria, como consequência desse número de casos de previsão, temos isso. Sei lá. Temos não porque é a primeira pessoa e é bom você evitar a primeira pessoa na redação. Mas seria mais ou menos essa ideia, sabe? Esse conectivo de como consequência disso temos isso. Beleza. Agora, a segunda parte é o recheio do seu argumento. E o que seria o seu recheio? Recheio seria ilustrações, seria filósofos, seria acontecimentos históricos, acontecimentos recentes, que ilustrem o que você quer dizer. E que coloquem estofo na sua redação, sabe? É uma das competências exigidas pela banca do Enem, que você coloque conhecimento de mundo dentro das suas redações. Tá. No meu esboço de redação, para vocês terem ideia, eu coloquei um poema relacionando com a relação econômica que está tendo atualmente no trabalho, que está horrível para a saúde mental. E também eu coloquei no meu segundo argumento um filósofo que eu consegui relacionar. Mas isso eu vou falar mais adiante. Depois que você terminar esse período, você vai colocar esse período de argumentos de autoridade, né? Você vai colocar um ponto final e vai tentar relacionar, tipo, por que você colocou essa ilustração, esse filósofo aqui? Porque o que você quer mostrar? Você vai relacionar, nada mais do que relacionar o que você colocou com o problema da redação, que é a saúde mental. Você vai relacionar as duas coisas. Isso também vai ficar mais claro no exemplo que eu dei, no meu esboço de redação. Essa é a relação, você vai colocar um ponto final de novo e colocar uma amarração com a sua tese, uma conclusão assim do seu argumento, sabe? Então, para tudo ficar bem coeso, uma coisa bem estruturada, sabe? Então, eu chamo esse último período, que é o conteúdo entre dois pontos, de amarração. Você vai tentar colocar até as mesmas palavras que você colocou na tese, vinculada com o que você colocou no parágrafo. Também vai ficar mais claro quando eu falar do esboço da redação, beleza? Bom, a conclusão é a última parte. Então, a conclusão é composta de cinco coisas que você tem que tomar muito cuidado. Se você esquecer, no meio da prova, você olha para sua mão, ela tem 5 dedos, então são 5 coisas que é pedidas de você na conclusão. Bom, primeiro de tudo, qual que é a ideia da conclusão? Você tem que solucionar os problemas, você tem que fazer uma síntese do que foi dito ao longo do texto. É aqui que muitos estudantes erram, pelo que eu percebi. Inclusive eu errava muito. Você tem que colocar soluções, uma síntese do que você colocou. Você não pode colocar uma ideia nova na conclusão. Isso você perde ponto em coesão na redação Enem. Beleza, então. As 5 entidades da sua redação na conclusão seria o agente, quem vai efetuar a ação para solucionar o problema. Depois vai ser a ação. O que essa entidade que você colocou poderia fazer para amenizar o problema. 3 seria o meio. Tipo, seria... Tá, você propôs uma situação para melhorar, mas como que isso seria feito? Tipo, o que você pode dizer sobre isso? 4 seria qual que é o objetivo. E aqui é muito legal que o objetivo seria, no intuito de acabar com... Aí você coloca o problema que você colocou no argumento 1, por exemplo. Aí você conecta com coisas que você já colocou no texto, aí fica uma coisa bem amarrada, bem legal, bem bonitinha. E a quinta coisa seria... Eu esqueci, deu branco. A quinta coisa seria o detalhamento, pô. O detalhamento... Você pode... O detalhamento, ele mais ou menos serve para você aumentar as coisas das 4 coisas que você colocou antes na sua conclusão. Por exemplo, você colocou um agente que seria
o governo federal. O governo federal, como devido ao seu poder administrativo, vírgula, poderia fazer isso. Tipo, aí você já detalhou, tipo, o governo federal como alguém que tem poder administrativo, beleza, você detalhou um pouco. Mas o mais legal, assim, você poderia colocar, tipo, o poder legislativo do Brasil como instituição capaz de formular novas leis, vírgula, poderia, entendeu? Você tá detalhando as coisas. Isso é só no agente, por exemplo. Você pode colocar em vários dos 4 outros elementos da sua conclusão. Você pode colocar isso no seu meio, você pode colocar isso no objetivo, você pode detalhar qualquer parte, assim, da sua conclusão. E fica muito bom se você conseguir detalhar com a maior precisão possível. Em vez de colocar governo do estado, você coloca poder legislativo, sei lá, você tenta especificar o que você quer dizer com governo, entendeu? Para não ficar muito amplo. Bom, essas são as partes da redação. Agora a gente vai falar sobre a redação que eu fiz, que é... Bom, eu não fiz uma redação, mas tipo, eu coloquei um esboço, assim, principalmente focando nos argumentos na tese, que eu falei que são as principais coisas da sua redação. Olha, a minha tese, que eu coloquei sobre o tema de saúde mental, foi a sinergia. Sinergia é uma palavra meio, tipo, rebuscada, você não precisava colocar isso. Mas, tipo, sinergia significa 2 coisas que se ajudam mutuamente, entendeu? Bom, vamos ver. A sinergia entre as práticas neoliberais nas relações de trabalho, argumento 1, e o encurtamento das narrativas, argumento 2, tem como consequência o esfacelamento da saúde mental no século XXI. Essa foi a minha tese. Agora, se você perceber, é muito legal se você colocar partes do tema que foi dado, com todas as palavras que o tema foi proposto, se colocasse algumas coisas dentro da sua tese, entendeu? Por exemplo, eu não coloquei, tipo, saúde mental no século XXI à toa. Isso estava escrito dentro do tema que foi dado. Beleza, essa foi a tese. Agora, você percebe que tá bem geral, sabe? Você não precisa detalhar muita coisa na tese. Você coloca o que você colocou, tudo condensado, tudo você colocou condensadamente nos seus argumentos. No argumento 1 eu falei sobre as práticas neoliberais, com mais detalhe. No argumento 2 eu coloquei sobre o encurtamento das narrativas. Aí você vai expandir isso nos argumentos, entendeu? Então, muito importante isso, no seu argumento você não pode colocar coisas novas que você não colocou na tese, porque senão não cria um tecido, sabe? Tipo uma coisa coesa, bem conectado. Senão forma algumas lacunas no seu texto, isso não é tão interessante. O interessante é você conectar todas as partes do texto em um todo maior. E que de preferência aponte para o que você quer dizer no texto. Então, o que eu quero, qual que é a minha ideia do texto? Eu quero falar que a saúde mental no século XXI tá tão deturpada assim, devido a essas 2 coisas que eu coloquei. E cara, óbvio que tem vários fatores sobre saúde mental. Tem muitos fatores que implicam nisso. Só que você tem um determinado número de linhas, né? Que não são muitas. Então você tem que tomar cuidado com não ultrapassar esse limite de linhas. Então você vai colocar de basicamente 2 coisas. Você pode fazer redações com mais de 3 parágrafos de argumentação? Pode. Mas não é aconselhável, porque você tem um determinado número de linhas, e se você colocar 2 argumentos, você consegue detalhar melhor esses argumentos, explicar melhor. Então, assim, eu sugiro que você faça isso, 2 argumentos conectados com a tese, beleza? Bom, vamos analisar cada um dos argumentos.
Bom, o meu argumento um eu separei naquelas 4 partes que eu falei no começo do vídeo, que é o tópico frasal, autoridade, relação e amarração final. Beleza? Bom, vamos ver. Primeira coisa, o tópico frasal. A maior preocupação atual do mundo ocidental é o trabalho, em que muitas pessoas dedicam a maior parte de seu tempo para conseguir sua subsistência. Então, tipo, aqui eu vou falar sobre o trabalho, eu dei esse indício no tópico frasal. E eu também meio que deixei claro que... Bom, eu vou falar que o trabalho ele é uma grande parte das nossas vidas, né? Então, qualquer coisa que você muda dentro do trabalho, você muda com bastante impacto na vida de todo mundo. Então, isso que eu quis dizer no meu tópico frasal. Esse tópico frasal, como é o argumento primeiro, ele não tem um gancho que conecte com a introdução. Você poderia fazer isso sim, eu aconselho muito. Só que se você não fizer, não tem tanto problema. Mas seria muito bom se você fizer. Eu não pensei em nenhum gancho aqui, desculpa. Mas seria legal um gancho. E o que eu quero dizer com um gancho? Você coloca alguma palavra. Deixa eu tentar ver se eu consigo bolar um gancho aqui. Se na introdução você colocou sobre o esfacelamento da saúde mental, você poderia colocar: esse fenômeno da deturpação da saúde mental decorre, entre outros fatores, dos problemas relacionados ao trabalho no mundo atual. Sei lá. Bom, eu inventei agora, eu não achei que ficou bom. Mas, tipo, seria mais ou menos... A ideia mais ou menos do gancho seria você conectar a consequência... alguma palavra que você colocou na introdução com o que você vai colocar ali agora, entendeu? Então, se eu coloquei do esfacelamento da saúde mental no século XXI na introdução, eu vou colocar alguma coisa que se pareça com isso na argumentação 1. Bom, é basicamente isso o tópico frasal. Eu já dei o indício do que eu vou falar, dessa vez eu não consegui colocar um gancho, mas tipo, você poderia colocar um gancho que conectasse com o que foi dito antes. Agora vamos pro recheio do argumento, que seria a autoridade. Bom, e aqui vai ficar muito interessante. Esse escritor grego, ele chama... Constantin Cavafy. Eu vou escrever o nome dele, sei lá, aqui. Ele fez um poema muito interessante que chama A Espera dos Bárbaros. Nesse poema, você pode ler ele, é de boa de ler, é muito fácil de ler, você só coloca o nome dele, A Espera dos Bárbaros, no Google e vai aparecer. Ele é muito interessante porque o que ele basicamente fala é de uma cidade romana. Tá a cidade romana lá na sua vida normal, aí o Senado e o Imperador, pelo que parece no poema, eles começam a falar que vai ter uma invasão dos bárbaros naquele dia. Bom, a cidade obviamente entra em pânico, eles estão sendo ameaçados, óbvio, e muitas coisas podem ser justificadas com base em algum problema atual, sabe? Bom, se o cara fala de invasão dos bárbaros, ele pode legitimar, por exemplo, uma maior autoridade da parte do governo. Ele pode legitimar várias coisas porque a população ela está em uma mentalidade de guerra. A população aceita as coisas mais facilmente porque ela sabe que as pessoas têm que fazer um esforço maior para combater a situação que eles estão fazendo. Por exemplo, a gente está em quarentena. E não estou falando que o coronavírus não existe, pelo amor de Deus.
Mas, tipo, você percebe que as pessoas mudaram seu comportamento com base em alguma crise atual? Tipo, a crise seria sanitária. Tem o coronavírus, por aí, Covid-19, e as pessoas começam a usar máscara, começam a ficar em casa, começam a não sair. Óbvio que tem gente que infraciona isso, mas, tipo, a maior, espero eu, né, que grande parte da população, ela obedeça o que está sendo proposto pelas as instituições sanitárias. Então essa é a ideia do poema. Com base em algum perigo iminente, você pode justificar várias situações, várias opressões, várias punições. E normalmente isso tem um beneficiário. Não no Brasil, hein, velho? Coronavírus tá no mundo inteiro, é uma doença real que existe. Mas, tipo, nesse caso, não. Um exemplo político que aconteceu, pra você ver que não é uma baboseira isso, foi o Vargas. O Vargas falou do 70 anos atrás sobre a iminência do comunismo. Então ele foi lá e colocou o Estado-Maior. Ele virou o ditador do Brasil por causa de uma ameaça do comunismo. Depois foi descoberto que esse foi um plano. Esse plano chamado Plano Cohen. Então, tipo, teoricamente os comunistas estariam atrás do Brasil, queriam implantar a revolução comunista aqui, la revolution, sim. E o Vargas, o bonzinho que ele era, né, queria impedir o comunismo aqui, então ele instituiu uma ditadura. Aí ele justificou tortura com isso, justificou... Bom, a ditadura, velho, ditadura não tem como você defender, né? Ditadura é ruim. Enfim, 70 anos depois estamos aqui com uma ameaça comunista nova. Ai, velho, esse Brasilzão, mano. A eminência do comunismo fez com que ele fizesse uma ditadura. Então, essa é a ideia principal. Você tá vendo o que eu tô tentando construir, tô tentando te falar? Cara, com base em alguma crise, você consegue falar várias coisas, consegue impor várias coisas para a população e a população aceita com mais tranquilidade. Essa é a ideia principal. Aí o que eu coloquei no meu texto? Coloquei: ao instalar o medo no intelecto coletivo daquela cidade, toda a cidade se mobiliza e muda suas relações, de modo que o Estado justifica suas ações questionáveis. Eu coloquei uma citação do trecho que eu acho muito emblemática assim, desse poema específico, que é: essa gente, os bárbaros, é uma espécie de solução. Então, cara, o comunismo é uma espécie de solução para o governo Vargas, porque ele deu mais poder pro Vargas para fazer as coisas que ele queria. Então, cara, essa é a ideia, assim, tipo, pesado, né? Porque certas maldades são uma solução para algumas pessoas. Enfim, esse é o argumento de autoridade que eu coloquei. Aí vocês vão ver eu tenho que relacionar isso agora com o que foi dito antes. Com o que foi porque eu coloquei, tipo, escritor grego, Constantino Cavafy, tá, legal, mas tem a ver com saúde mental, cara. Bom, para isso que serve as duas partes finais da argumentação. Bom, agora vamos falar da relação, né? Eu vou já ler o que eu coloquei. Eu coloquei um ponto final, depois eu falei do poema de Constantine Cavafy. Eu coloquei um ponto final e coloquei: da mesma forma, muito importante usar o conectivo, tipo, aqui eu quero falar que tem uma semelhança entre saúde mental e o poema do Constantine Cavafy. Então eu coloquei um conectivo que exprimisse essa relação. Então eu coloquei: da mesma forma, vírgula, no microambiente das empresas do mundo ocidental, os patrões inoculam um medo semelhante à noção de que os bárbaros estão chegando na mente de seus empregados. Esse medo é o desemprego iminente. Por isso que os empregados fazem de tudo para seus patrões, mesmo que o perigo de desemprego seja baixo, ou até inexistente, como no caso do poema, né? Seja baixo,
para a empresa é interessante esse medo. Beleza? Essa foi a relação que eu coloquei entre saúde mental e o que está acontecendo agora, né, no neoliberalismo. E para você que não sabe, né, o que é o neoliberalismo, né, eu vou tentar explicar bem de boa assim. Bom, depois do período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, 1945, foi colocado um programa de bem-estar social. Quem propôs esse programa foi um economista dos Estados Unidos chamado Maynard Keynes. Bom, é o keynesianismo que eles falam, né? E, se não me engano, foi até antes da Segunda Guerra Mundial, foi na crise de 29. Foi a solução da crise de 29 foi colocar um programa de bem-estar social. E o que seria isso? O Estado garantiria a sua educação, a sua saúde, transportes, essas coisas. Ele garantiria. Não seria esperado de você pagasse com o dinheiro do seu próprio bolso essas coisas tão fundamentais, né? Que seria educação, saúde. Só que, mais ou menos na década de 80, começou a surgir um outro movimento chamado neoliberalismo. O neoliberalismo, ele prega basicamente as privatizações de empresas estatais para diminuir os custos que isso tem para o governo. Ele prega que o governo não deve cuidar de coisas como saúde, educação, essas coisas assim, tipo, base para nossa sociedade. Porque na concepção de quem é neoliberal, você trabalha e você tem o seu próprio mérito para conseguir essas coisas, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Então depende de você e não do Estado. Tipo, para de mamar nas tetas dos Estados e vai atrás da sua vida. Essa seria a ideia principal. Esse é o neoliberalismo. Ele prega mais, tipo, que o Estado não se envolva muito na economia. Que a economia que se vire, as empresas que se virem, para de ter empresa estatal, para de ter essas coisas. Isso é tudo coisa de comunista. Enfim. Bom, é isso. Esse é um esboço do neoliberalismo. Hein? Aí, se você quiser, você pode pesquisar no Google e tal. Mas essa é uma breve introdução ao neoliberalismo. Agora eu vou falar sobre a amarração final. A amarração final, ela serve mais para você colocar o que você colocou na sua tese com o que você falou no seu argumento. Então vamos ver o que eu escrevi. Logo, submissos a esse medo onipresente, presente em todo lugar, em todos os lugares, instaurado pelo neoliberalismo, não é surpresa que muitas pessoas tenham se adoecido nesse século. Bom, aí eu coloquei, tipo, o adoecimento mental da população aqui. Por causa das coisas que estão acontecendo no microambiente das empresas, né? Eu vou discutir mais isso nas pesquisas que eu fiz sobre isso, mas quem falou isso foi numa palestra foi o Christian Dunker, numa palestra dele. Falando que a empresa chega e fala, 10% de vocês vão ter que ser demitidos, porque, enfim, a empresa não tá conseguindo suprir os seus lucros e tal. Então, a gente vai ter que despedir 10% de vocês. Todos os empregados vão tentar manter o emprego o máximo que puder. Então, eles vão fazer o que for possível para manter o emprego, entendeu? Esses seriam os bárbaros que eles colocaram na cabeça dos empregados. Essa é a amarração final do argumento. No argumento 2, eu vou ser mais breve aqui. Eu coloquei o tópico frasal, que é: além do ambiente hostil que as empresas arquitetaram, há um cenário histórico e filosófico atual do encurtamento das narrativas. Tópico frasal. Perceba o conectivo, o gancho do tópico frasal. Além do ambiente hostil que as grandes empresas arquitetaram, ou seja, eu tô mencionando o meu argumento anterior e falando que eles não são causa e consequência, mas eles são tipo uma adição mesmo, sabe? Uma adição que colabora para esse problema de saúde mental.
o esfacelamento da saúde mental. Bom, quem eu citei para embasar essa minha afirmação de que o encurtamento das narrativas estariam sendo um contribuinte para esse todo cenário de problemas mentais, né? Eu coloquei um filósofo francês chamado Jean-François Lyotard. Desculpa pelo meu francês, gente. Mas Jean-François Lyotard. Beleza? Ele é um filósofo francês, ele é pós-moderno, então ele é bem atual. Eu entrei em contato com ele bem no meu finalzinho do cursinho, assim. E eu achei legal a ideia dele. E eu consegui conectar com uma das palestras do Christian Dunker, que ele falou sobre essa situação de encurtamentos narrativas. Eu lembrei desse filósofo. Então, esse argumento ele tem bastante embasamento, viu? Christian Dunker falou dele, esse filósofo Jean-François Lyotard falou também. Então ele tem bastante embasamento, assim, é um dos fatores que tem contribuído muito para essa crise de saúde mental que a gente está tendo. Beleza, eu vou falar sobre eles. Vou ler o meu argumento de autoridade aqui, ó. Sobre tal cenário, ó, conectivo, Jean-François Lyotard, filósofo francês, explicou sobre o fenômeno mundial atual de descrença nas grandes narrativas que davam significado à existência de várias pessoas, como a religiosidade, determinados partidos políticos e qualquer outra grande narrativa que coloque a pessoa num todo maior, num projeto predeterminado por conceitos transcendentais, como a fé ou a justiça. Então, sobre isso eu vou tentar ser breve, porque o vídeo está ficando meio extenso, mas é bem legal isso, porque se você parar pra pensar na Idade Média, ou tipo, você pensar na sua avó, você vai ver que essas pessoas, elas são guiadas pela fé mesmo, né? Talvez até você mesmo seja, nada contra. A fé, ela é confortável porque ela te coloca num todo maior, né? Você vai ter a vida eterna depois, então você tem algumas missões para cumprir aqui na Terra. Então você seja bondoso. Aí, bom, vários desdobramentos disso. Então, mas elas te colocam sei lá, numa história mesmo, numa narrativa. Uma narrativa maior, sabe? Todos os seus atos têm consequências maiores. O que você faz tem mais significado, mais importância. Isso que é Essas que são as grandes narrativas que esse filósofo francês falou. Porém, o que está acontecendo atualmente é que essas grandes narrativas não servem mais para explicar algumas coisas. Porque a gente já teve muitas crenças, sabe? Tipo, religião, na Idade Média, a Igreja Católica fez várias atrocidades e tal. Aí muita gente parou de acreditar nela, com aquela venda de indulgências que eles faziam. Enfim, várias coisas que descredibilizaram a igreja e algumas religiões. Até mesmo o avanço do cientificismo, da ciência fez isso, então tem vários fatores. Agora, partidos políticos é mais interessante, porque é do século passado, né? Século das grandes guerras. Lá foi onde instaurou o fascismo, e o fascismo também é um tipo de grande narrativa que te coloca num papel bom de você fazer alguma coisa moral pelo seu país, pelo seu ditador. Até mesmo no comunismo, ele fala sobre isso, né? O comunismo, contra os opressores, que são os burgueses, vamos distribuir tudo de volta pro povo como justiça, como ato de justiça. Então, bom, é uma grande narrativa também, né? E essas grandes narrativas também desembocaram em maus lençóis, como diriam os antigos.
Porque no comunismo você tinha os gulags. Os gulags nada mais eram que campos de concentração do nazismo, né? Campos de concentração era do nazismo, que era uma outra forma de fascismo, e agora no comunismo também, que eles seriam lutando pelos pobres, pela opressão, eles oprimiam algumas pessoas do mesmo jeito, eles colocaram pessoas em gulags, deixavam eles sem comer, sem, bom, punições, eles obrigavam eles a trabalhar sem parar. Cara, bom, é bem intensa a história. Se você tiver mais interesse nisso, eu recomendo uma leitura que chama Gulag Arquipélago ou Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Bom, esses dois livros foram escritos por um escritor russo chamado Alexander Solzhenitsyn. Muito interessante a leitura dele. Eu já li o Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. E eu tava terminando o Gulag Arquipélago, que é muito interessante. Bom, então, essas grandes narrativas teve descredibilidade por tudo isso que elas fizeram, cara. Pô, queimavam bruxas e pagãos na Idade Média. Eles colocavam pessoas em gulags, então, tipo, tudo isso descredibilizou as grandes narrativas e as pessoas ficavam assim, velho, tá, essas grandes narrativas não servem pra mim mais, então o que eu penso da minha vida, né? Qual que é o significado da minha vida, o que eu faço com isso, se religião não tá errado e partidos políticos também, porra, o que eu faço? Essa é a situação do nosso século, né? Agora, para citar um filme muito legal que chama Clube da Luta, nosso século não teve uma grande guerra, nem uma grande depressão. Nossa grande guerra é uma espiritual, é uma grande guerra espiritual. E nossa grande depressão somos nós mesmos. É pesado. Enfim, mas é muito legal essa frase do livro, do livro não, do filme, que ele explica justamente esse tempo que a gente está vivendo, né, cara? Muita gente pensa assim. Muita gente pensa assim. Que não vê esses grandes significados em grandes narrativas. Bom, existem várias outras grandes narrativas, talvez até certas, eu não sei de nada. Sou um menino de 22 anos. Mas, bom, elas perderam grande credibilidade. Esse é o meu principal argumento aqui. Qual que foi a relação com a saúde mental? Enfim, dessa maneira, grande parcela da sociedade não consegue vislumbrar o seu sentido de vida. O sentido em sua vida, quer dizer. E agora eu já vou pular para a amarração, que eu acho que eu já me estendi demais. Decorre dessa perda de orientação no mundo, vírgula. Isso é um conectivo legal para você usar, sabe? Você pode inventar os seus conectivos. Decorre dessa perda de orientação no mundo, os sintomas frequentemente descritos por pessoas que estão depressivas, tais como falta de motivação, ignorância contra o próprio destino, entre outros. Bom, aí eu fiz a mesma coisa que a minha amarração no argumento 1, né? E conectei com um tema de saúde mental. Então é isso por isso que a saúde mental está tendo um grande colapso, basicamente por essas duas coisas. Bom, isso foi o que eu coloquei nos meus argumentos, né? Tem vários fatores, como eu já disse, mas enfim, esse é o texto que eu coloquei. Agora é a parte das pesquisas que eu fiz, né? Agora a gente vai falar sobre algumas outras ideias que você poderia ter colocado no seu argumento de autoridade, por exemplo. E, cara, eu achei muito legal as ideias do Christian Dunker. Quem é Christian Dunker? É um psicanalista brasileiro muito legal. Ele dá aula na USP, ele é muito inteligente. Eu vou colocar alguns links aí para você ver as palestras que eu vi. E ele elencou essas coisas que eu mesmo elenquei aqui no texto. Ele falou sobre o neoliberalismo, que foi meu argumento 1, porque, bom, se você chegar para os seus funcionários e falar 10% de vocês vão ser despedidos, você vai fazer o possível para você não ser esses 10%.
porque você tem que manter seu emprego. Então as pessoas vão trabalhar mais, vão ficar mais, tipo, frustradas. Cara, você vê na literatura médica, por exemplo, você vai ver que tem até novas doenças surgindo em decorrência desse mundo de coisas que a gente é encarregado de fazer, que é doenças novas como burnout. Burnout é o completo esgotamento da pessoa, porque, nossa, sei lá, ela ouve o patrão falar 10% de vocês vão ser despedidos, ela vai trabalhar até o esgotamento. Ela vai ficar depressiva, porque, sei lá, ela vai ver que ela vai parar de sair com os amigos, ela vai parar de visitar a mãe, ela vai ficar em função do trabalho, igual um robozinho. E isso é ruim, velho. Você viver sem o seu ciclo de amizade, sem outras pessoas, sem outras pessoas você não é nada, basicamente, né? Então você depende de outras pessoas para você ter uma vida saudável. Só que o trabalho no neoliberal, que esse projeto neoliberal está acabando muito com a expectativa de sobriedade mental. O Christian Dunker vai aprofundar muito nas palestras dele, eu achei muito legal as ideias dele. E uma das coisas que ele falou é que esse projeto ele é ineficiente, cara. Porque olha aqui, você vai exaurir essa pessoa, botando essa pressão, essa pilha nele, até o momento que ele vai se esgotar e ele vai ter que ser afastado, porque não vai aguentar mais. Mas aí vem uma sacanagem, e você pode, sei lá, você espremeu a laranja ali, ó, tirar todo o suco dela, jogou fora, aí você pega outra laranja, você pega outro empregado, espreme até acabar o suco do menino, aí você joga, você vai fazendo isso, cara, isso tem sido feito sim. Só que mas isso tem os seus lados ruins, né, porque você tem que treinar toda essa laranja nova pra ser espremida antes, tem que treinar ele pra trabalhar adequadamente e tal, e isso é ruim. Isso é ruim para a empresa, inclusive. Enfim, quem sou eu para dar moral pros economistas, né? Um bom método assim de você fazer como uma empresa é você dar uma boa saúde mental pro seu cara. Tipo, você coloca pressão, óbvio, todo trabalho vai ter pressão, mas você não exagera, sabe? Porque isso a longo prazo vai ter coisas ruins, se você fizer isso como uma empresa. A médio e curto prazo, beleza, você pilhou os seus empregados para trabalhar, eles vão trabalhar, você vai ganhar mais lucro, beleza. Mas a longo prazo isso não é tão interessante. Agora eu vou falar sobre um livro muito interessante que chama O Papalag. Cara, esse livro é fenomenal, ele mostra um sujeito da ilha de Samoa, acho que em 1800, mais ou menos, que esse sujeito, que chama Tuiavi, ele vai para a Europa ver como que é a civilização deles. E esse livro é muito legal porque esse cara, ele é externo da nossa cultura. A gente aqui dentro da nossa cultura, dentro da nossa bolha, a gente não vê as coisas erradas, as coisas certas. A gente só vive porque a gente se acostumou com tudo isso. Mas quem vem de fora, ela tem um olhar mais aguçado, assim, para apontar o que está acontecendo direito. E ele fala sobre essa relação do trabalho, nossa. A gente nasce e já é esperado que a gente trabalhe quando a gente cresça. A gente tem que escolher uma carreira mais ou menos cedo, tipo 17 anos, 16, a gente já tem que saber mais ou menos a nossa orientação, de acordo com a sociedade, né? A gente tem que saber qual que é o nosso caminho que a gente vai trilhar. E isso ele fica, tipo, horrorizado, esse Tuiabe da ilha de Samoa. Porque ele percebe que é tipo uma cultura do trabalho mesmo, que as pessoas têm que escolher um trabalho relativamente cedo. Se elas não gostarem do trabalho que elas vão fazer pro resto da vida dela, ela falou, comentários como,
ele não se adequou ao trabalho, tal, ele não gostou do trabalho. Tipo, isso é meio mal visto, assim, pela nossa sociedade. E ele percebe, esse cara. Ele percebeu isso, que a gente tem esses comentários meio grosseiros, assim, com essas pessoas que mudam de carreira e tal. E ele fala que o trabalho aqui na nossa cultura é enfadoso. Tipo, muitas pessoas vão repetir os mesmos movimentos sempre. Isso mudou um pouco, porque ele está falando de 1800. Agora a gente tem um trabalho mais intelectual, basicamente. O trabalho virou mais intelectual do que de fábrica, sabe? Que o povo colocava a mão na massa e repetia sempre os mesmos movimentos, como seria no Fordismo. Isso mudou um pouco, mas ainda assim, cara, tem muita gente que repete sempre as mesmas coisas. O trabalho não exige muito da pessoa, não é tão interessante o trabalho. Enfim, tem vários problemas no trabalho, de acordo com o Tuyave, né? Então, seria legal se você conseguisse citar uma coisa assim, desse livro na sua próxima redação. Eu provavelmente vou repetir ele ao longo do tempo, porque eu gosto muito desse livro. Ele dá o exemplo lá da aldeia dele, que o Deus dele teria dado para ele e para todos os habitantes da ilha 2 mãos. E ele poderia tecer sei lá, um colchão, ele poderia tecer uma almofada, ele poderia construir uma casa, ele poderia cozinhar. E tipo, a gente não, né? Tipo, na nossa cultura a gente fragmentou tudo. Tem coisa pra tudo. Isso que ele fica também bem assustado, que tipo, tem pessoas que cozinham. Sei lá, pessoa da casa, às vezes alguém tem a empregada e essa empregada vai cozinhar pro cara. E o cara não vai cozinhar. O cara vai ficar encarregado só do trabalho da empresa dele. Mas ele não vai cozinhar, ele não vai limpar a casa. Enfim, você percebeu, tipo, que a gente fragmentou tudo, a gente ficou uma pessoa unidimensional? A gente tem uma dimensão só no trabalho, a gente só faz uma única coisa. A gente não é adequado para a vida, essencialmente, tipo, uma vida em todo sentido, pelo menos na minha opinião, né? E do meu incrível Papalag. Bom, esse é o grande livro, assim, para vocês lerem. Enfim. O que você poderia ter citado também é um livro que eu estou lendo atualmente. Ele chama As Benevolentes. Nesse As Benevolentes é um nazista encarregado de fazer trabalhos horríveis, como cuidar de campos de concentração, e a partir daí ele vai ter vários questionamentos assim, que são bem interessantes. Ele tem um momento filosófico lá dentro de um campo de concentração, e ele começa a perceber assim, falou, talvez esse campo de concentração com pessoas magérrimas, trabalhando até a exaustão, até morrer, que eram judeus, né? Enfim, mano, é horrível, né? Mas essas pessoas que trabalham a exaustão até morrer, com base em algum estado, algum órgão que obriga as pessoas a fazerem isso, é mais parecido com a vida fora desse campo de concentração, nas cidades e tal, do que qualquer outra coisa, porque, né, você perceber nas cidades, as pessoas também estão trabalhando até a exaustão. Elas também estão se abdicando de tudo para servir alguma coisa, com base em pressões impostas. Bom, enfim, foi um pequeno trecho dos Benevolentes que eu tirei, mas só para ilustrar assim que a nossa relação com o trabalho e como isso desemboca em problemas de saúde mental, né? Bom, essas foram os três coisas que você poderia ter citado a mais, né? O Papalag, algumas coisas da palestra do Christian Dunker, que eu não citei aqui no texto, e as Benevolentes. Bom, é isso. Qualquer coisa, vocês podem colocar comentário aí, vocês podem tirar dúvida. Tamo junto aí nessa quarentena. Beijos.